Imagine que você está na sua casa, junto da sua família, né? Então tá lá os seus avós, os seus pais, seus tios, e até mesmo aquele primo chato que, pô, todo mundo sabe, né? Todo mundo tem aquele primo que, cara, é insuportável, tá ligado? E aí vocês estão se unindo, né? E sentaram numa mesa, como esta da tela, né? Da imagem, para poder justamente decidir a compra de um sofá, por exemplo. Então, cada um vai ter sua opinião, né? Vai ter gente que vai querer comprar um sofá melhor, né? Para poder ser um sofá mais confortável. Outras pessoas vão querer poupar mais, né? Justamente para poder economizar no dinheiro e de repente comprar outras coisas, né? Enfim, cada um vai ter o seu objetivo, né? E isso nada mais, nada menos do que a democracia. Então, a democracia é basicamente um espaço no qual cada pessoa, né, cada indivíduo expressa suas opiniões e, no final das contas, as pessoas vão chegar num consenso para poder decidir se qual vai ser a compra do sofá ideal. Então, essa é um pouco da ideia de democracia, beleza? Só que isso é aplicado em um cenário de família, mas, claro, a gente pode estender isso para um cenário maior, né, um cenário mais macro, né? E a partir disso, a partir dessa ideia, que a gente vai começar o nosso vídeo, né? Falando justamente sobre o conceito de democracia. Inclusive, falando sobre democracia, um dado interessante. Segundo dados aí do The Economist, né, que é uma revista americana, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que apenas 2% dos países do mundo, olha só que interessante, são considerados democracias perfeitas, né? Ou seja, são democracias ideais, né? Nem mesmo os Estados Unidos, nessa classificação aqui, ó, são considerados também como democracias plenamente perfeitas. Ó. Eles colocam aqui como sendo uma democracia falha, né? Ou flawed. Beleza? E, cara, isso é bizarro, né? Porque, pô, a gente vive num contexto em que há várias democracias, mas como a gente pode ver, ó, há várias democracias que ou são que possuem falhas, ou, enfim, que são até regimes híbridos, né? Que aí transita ali, né? Entre regimes autoritários e regimes democráticos, beleza? Agora sim, agora que a gente entendeu um pouco mais que é a democracia e como ela está, né? Qual é a situação das democracias no mundo, a gente pode partir para o filósofo de hoje, que vai tratar justamente sobre as democracias, beleza? Que é justamente o Alex de Tocqueville, beleza? Bem, para você que não me conhece, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora lá, roda a vinheta. Bem, quando a gente fala então de Tocqueville, né, que é o nome mais usado, né? Quando a gente fala então de Tocqueville, a gente está falando então desse cara, desse filósofo, que foi muito influente aí, né, durante o século XIX, beleza? E o trabalho dele, ele vai analisar justamente como eram as democracias na época justamente do século XIX. Então, a primeira ideia dele, antes mesmo da ideia de trazer de democracia, é a ideia de liberdade, né? Justamente por ele ser do Partido Liberal Francês, né? Ele vai valorizar muito essa ideia da liberdade individual, do individualismo, beleza? Então ele vai ter como base teórica de estudo muito essa questão da liberdade em si, beleza? E aí ele vai trazer algumas distinções, né? Algumas diferenciações, né? Então ele vai trazer primeiro a ideia, né, da liberdade aristocrática e a liberdade democrática, né? Que basicamente consiste na diferença entre uma, que é aristocrática, ela prevê aí a existência de privilégios e tem uma ênfase, né, na tradição, né, no tradicionalismo, né? Justamente porque, pensa, a aristocracia é aquela época ali das monarquias, né, absolutas, no qual tinha os nobres, os aristocratas, que detinham grande poder nesses lugares, né, nesses países, beleza? Tanto poder econômico quanto poder político. Então eles tinham lá basicamente espaços, eles possuíam palácios para poder, enfim, aproveitar, né, das suas regalias. Então, pô, tinha lá um cara servindo para ele lá um chazinho ou alguma comida. Então, pô, é o cara que, pô, era um nobre que nasceu nobre e veio de família nobre, sabe? Que a família os pais da família são nobres e ele também, por consequência, é nobre ou, enfim, aristocrata. Então, essa que é a ideia da liberdade, Perisson. A liberdade seria esse privilégio de você ter todos esses recursos, né? De ter todos esses, enfim, privilégios mesmo, né? E a liberdade na democracia já é diferente, porque depois que acabou
as monarquias absolutas, enfim, até mesmo as monarquias parlamentares, surge então essa ideia de democracia como sendo, e a liberdade dentro da democracia, como sendo um direito universal e dinâmico. Ou seja, é um direito universal porque todos têm direito à liberdade, né? Então, se você pegar até o artigo 5º da Constituição Federal, você vai ver lá uma série de liberdades individuais e civis, né, que cada pessoa possui, né? Então, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade até mesmo à vida, enfim. Vários tipos de liberdade, ok? E é dinâmico porque, pensa, a cada momento, né, dentro das democracias, né, a cada momento liberdades são criadas ou são excluídas. Então, é um movimento basicamente de criação e exclusão de liberdades. E não um negócio estático, como na liberdade aristocrática, em que há uma estrutura de poder e aquilo ali vai se manter basicamente para sempre, né, indefinidamente, ok? Então essa é a primeira ideia de Tocqueville. Então a diferença entre democracia e aristocracia em termos de liberdade, ok? A segunda ideia já diz respeito à Revolução Democrática. E o que seria isso então, né? Basicamente a ideia de que há um processo, né, houve um processo aí durante a história de redução progressiva das distâncias sociais entre nobres e plebeus. E aí é o que o Tocqueville vai chamar, né, de realidade providencial. Justamente porque ele tinha essa base mesmo religiosa, né, ele teve um ensino religioso bem forte, ok? E ele vai aplicar isso à teoria política dele, né? Justamente porque, na visão dele, essa revolução democrática aconteceria em todos os países. E aconteceria, basicamente, em algum momento em todos os lugares, ok? Daí a ideia de realidade providencial. E a ideia de redução progressiva das distâncias sociais é a ideia de que na democracia você tem essa maior mobilidade social entre as classes, né? Então, se você, por exemplo, ganha mais dinheiro, você consegue trabalhar mais e ganhar mais dinheiro, ou você consegue fazer alguma coisa que te gera mais dinheiro, você vai lá e ascende socialmente, beleza? Então essa que é a ideia da Revolução Democrática. Daí, então, a gente tem aí 3 características fundamentais da obra dele, beleza? Que é justamente a duração secular, que seria basicamente a ideia de que a Revolução Democrática ou as democracias, as democracias são regimes de longa duração, ok? Então são regimes que basicamente, vão se estender aí por um bom tempo, entendeu? Então tem essa tendência de estabilidade, ok? A segunda característica é a extensão geográfica, justamente porque, como eu já falei, ela vai ser aplicada em todos os países, independente de cultura, religião, enfim, costumes, ok? Então, na visão dele, isso vai acontecer em todos os lugares, daí a extensão geográfica, que tem a ver, né, com a realidade providencial e tudo mais. E também a irresistibilidade histórica, que tem a ver justamente com a ideia de que isso vai acontecer inevitavelmente em todos os países, ou seja, a inevitabilidade do fato de que um dia todos os países serão democracias na visão de Tocqueville, ok? Então, daí o nome da Revolução Democrática, beleza? Além disso, ele também vai cunhar um outro termo, que é a tal da democracia social, que consiste basicamente na ideia da mobilidade, aí o foco sim, é na mobilidade de riqueza, ou seja, na geração de riqueza, ou seja, você ascender socialmente, ou seja, você mudar socialmente de uma classe para outra, ou seja, de pobre para rico, ou de rico para pobre, é nada mais, nada menos do que o quanto que você gera, o quanto que você produz em termos monetários, né, em termos de riqueza, ok? E por conta disso, Tocqueville vai dizer, né, que por conta dessa democracia social, ou seja, de geração de riqueza, que as distâncias sociais foram minimizadas ou até mesmo abolidas em alguns lugares, né? Então, ele cita como exemplo os Estados Unidos, né? Então, lembrando, né, Tocqueville, por ser um aluno de um filósofo também super importante, que é Montesquieu, ok? Ele também vai fazer uma análise aí, uma comparação das democracias que haviam naquela época, né, que estavam surgindo naquela época, que eram justamente Estados Unidos, França e Inglaterra, ok? Então ele vai analisar esses 3 países, isso lembrando, né, galera, naquela época, né, século XVIII, século XIX, e vai analisar como é que se deu o processo de democratização, digamos assim, de cada país.
E nisso ele vai dizer que os Estados Unidos possuem um alto grau de mobilidade social, ou seja, lá as pessoas basicamente conseguem ascender socialmente de uma maneira mais fácil do que em outros países, como, por exemplo, a França, né, que manteve ali uma estrutura hierárquica mais rígida, ou seja, então aqueles ideais aristocráticos e mais arcaicos, né, de aristocracia e tudo mais, né, de nobreza, ainda estava impregnado na França. Então havia muito dessa ideia lá dentro. Já nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos havia essa ideia menos e por isso o autor vai dizer então que os Estados Unidos é um modelo mais ideal de democracia do que a França e até mesmo a Inglaterra, que também manteve, né, várias dessas estruturas hierárquicas, ok? E por fim, a última ideia do autor, mas não menos importante, é a ideia do associativismo, que consiste, né, numa união voluntária de cidadãos, né, e no caso aí pessoas, né, com objetivos comuns, sendo uma instância intermediária entre o Estado e o cidadão. Mateus, como assim uma instância intermediária? Bem, imagina o seguinte, imagina que você tá lá, de boa na sua vida, beleza, andando pelas ruas, e você se depara com uma notícia de que o governo fez alguma coisa que você não concordou, não gostou, vamos supor. O que você faz? Você pode se unir com outros grupos, com outras pessoas, né? Para poder reivindicar melhorias, né? Reivindicar melhoras no sistema, enfim, ou criticar o governo, elogiar o governo, enfim, seja o que for. Que são basicamente os grupos políticos, né? Não seria nada mais, nada menos que grupos políticos na visão dele. Daí a ideia de instância intermediária, porque você, cidadão, você pessoa que é dotada aí, né, de, enfim, direitos políticos, você pode chegar lá, criar um grupo, ou então participar de um grupo que vai reivindicar interesses por você, para poder fazer com que o Estado faça medidas melhores, tome medidas melhores para você. Então, por isso que ele diz que isso é uma instância intermediária entre o Estado, o governo e você. Daí vem então, né, como exemplos, né, de associações, né, ou desse associativismo, os movimentos sociais, ok? Que aí podem ser dos mais diversos. Então, os movimentos sociais são uma espécie de associação. Os partidos políticos, né? Então, partido A, partido B, enfim. Também são formas de você representar os seus interesses enquanto cidadão, né? E os seus objetivos comuns. E, enfim, entre outros movimentos também, que podem também ser de caráter nacional, caráter até mesmo sindical, enfim. Existem várias associações que podem ser feitas aí para você poder reivindicar seus interesses. Enfim, basicamente é isso. Essa aqui foi uma aula um pouco mais curta, mas bem específica também, falando sobre os ideais de Tocqueville e um pouco sobre essas ideias de democracia, beleza e liberdade, que até hoje também influenciam aí o debate contemporâneo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para ajudar o nosso canal aqui a crescer e a trazer um conteúdo de melhor qualidade. E espero vocês no próximo vídeo. Então, valeu, fui e é nóis!